Minha melhor amiga vivia um momento mais feliz da vida dela. O namorado dela sempre a colocava para baixo. Eu descobri que ele tinha uma amante grávida. Quando fui contar para minha amiga, eu fiquei chocada com o que ela me disse. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Você está rindo alto demais, Luana. Todo mundo no restaurante está olhando para nossa mesa. Tenta se controlar um pouco, por favor. Aquelas palavras saíram da boca do Lucas com um tom baixo, quase suave, mas cortaram o ar como uma faca afiada. Eu vi o sorriso da minha melhor amiga, que antes iluminava o ambiente, murchar instantaneamente. Ela engoliu em seco, olhou para os lados com vergonha e abaixou a cabeça, pedindo desculpas como se tivesse cometido um crime grave. Desculpa, amor, eu tô muito feliz, ela sussurrou, a voz trêmula, perdendo toda a empolgação de segundos atrás. Eu apertei o talher com força, sentindo meu sangue ferver. Aquele era para ser o jantar de comemoração dela. Luana tinha acabado de conseguir uma promoção incrível no trabalho, algo pelo qual ela lutou por anos. Mas ali, diante do prato de massa fria, Lucas tinha conseguido, mais uma vez, transformar a vitória dela em algo inconveniente. Eu sei que está feliz, ele continuou, tomando um gole de vinho sem nem olhar para ela. Mas não precisa agir como se nunca tivesse saído de casa. A elegância está na discrição, Luana. Você agora tem um cargo importante, precisa parecer que merece estar lá. Eu não aguentei. Respirei fundo e tentei manter a calma, mas a indignação falou mais alto. Lucas, ela só está comemorando, eu disse, tentando sorrir para suavizar o clima, embora meus olhos estivessem sérios. A Luana foi a melhor da equipe. Ela tem todo o direito de rir, de gritar, de subir na mesa se quiser. O mérito é todo dela. Ele virou o rosto para mim, com aquele sorriso de canto que eu estava começando a detestar. Ofélia, sempre a defensora. Eu só estou cuidando da imagem dela. Você, como amiga, deveria fazer o mesmo, em vez de incentivar esse comportamento exagerado. Eu quero o melhor para minha mulher. Luana colocou a mão sobre a minha, num pedido mudo para que eu não continuasse. Os olhos dela, que antes iluminavam o ambiente, agora estavam opacos, cheios de dúvida. Ele tem razão, Ofélia, ela disse, tentando se convencer. Eu me empolguei, preciso ser mais madura. Aquela cena no restaurante foi apenas a ponta do iceberg. Eu conhecia a Luana desde que éramos crianças. Ela sempre foi uma mulher vibrante, cheia de vida, daquelas que contagiam qualquer lugar com sua energia. Mas nos últimos meses, desde que o namorado com o Lucas ficou mais sério, eu sentia que ela estava desaparecendo. Era como ver uma vela queimando até o fim, perdendo a força da chama. Lucas era o tipo de homem que, para quem olhava de fora, parecia o genro perfeito. Educado, bem vestido, com um emprego estável e uma lábia capaz de encantar qualquer sogra. Luana dizia que vivia um conto de fadas. Ela repetia para mim quase como um mantra. Ele cuida de mim, Ofélia. Ele se preocupa com os detalhes. Mas o que ela chamava de cuidado, eu começava a enxergar como controle. Certa tarde, fui visitar a Luana na casa deles. Ela estava sentada no sofá, encarando o celular com uma expressão de angústia. Que houve, amiga? Perguntei, sentando ao lado dela. O Lucas, ela suspirou. Ele disse que eu não deveria ter aceitado aquele projeto novo no trabalho. Disse que vou ficar muito cansada e que vou acabar falhando e que ele não quer me ver chorando depois quando der tudo errado. Ele disse que eu não tenho estrutura emocional para tanta pressão. E o que você acha? Perguntei, segurando a mão dela. Eu não sei. Talvez ele esteja certo. Ele me conhece tão bem, Ofélia. Às vezes acho que ele me conhece melhor do que eu mesma. Ultimamente ando tão esquecida, tão confusa. Aquilo me assustou. Ele estava plantando sementes de insegurança na cabeça dela, fazendo-a duvidar da própria capacidade. Luana, que sempre foi a pessoa mais competente que eu conhecia,
Agora pedia permissão até para escolher a cor das cortinas da sala. Eu comecei a observar o Lucas com outros olhos. Passei a notar os detalhes que a paixão cega impedia a Luana de ver. Quando estávamos em grupo, ele raramente olhava nos olhos dela enquanto ela falava. Ele checava o relógio constantemente. E o celular? O celular dele parecia uma extensão do próprio corpo. Houve um dia, durante um churrasco na casa de uma prima dela, que algo acendeu um alerta vermelho na minha mente. Lucas estava afastado, perto da churrasqueira, digitando freneticamente. Ele sorria para a tela. Um sorriso genuíno, diferente daquele sorriso condescendente que ele oferecia à Luana. Quando me aproximei para pegar uma bebida, ele bloqueou a tela tão rápido que o aparelho quase caiu da mão dele. "Tudo bem, Lucas?" perguntei, fingindo desinteresse. "Tudo. Coisas do trabalho", respondeu seco, guardando o celular no bolso e mudando a postura imediatamente. "Trabalho no domingo. Você é muito dedicado", comentei sondando. "O mundo não para, Ofélia. Alguém tem que garantir o futuro, já que a Luana vive no mundo da lua." Ele retrucou, aproveitando a deixa para alfinetar a namorada mais uma vez, mesmo ela não estando presente. Eu me afastei, sentindo um gosto amargo na boca. Coisas do trabalho não fazem ninguém sorrir daquele jeito num domingo à tarde. E aquela necessidade de diminuir a Luana, da frase, parecia uma estratégia para mantê-la pequena, enquanto ele se sentia grande. Naquela noite, fui para casa com o coração apertado. Eu sabia que a Luana estava vivendo uma mentira, mas eu não tinha provas concretas, apenas uma intuição gritante de amiga. Ela estava radiante com a ideia de construir uma família com ele. Falava em casamento, em filhos, em felizes para sempre. Mas, por trás daquele cenário de comercial de margarina, eu via as rachaduras na parede. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Não podia deixar minha melhor amiga afundar naquele poço de desamor, achando que estava num castelo. Mal eu sabia que, ao começar a prestar mais atenção, encontraria algo muito pior do que apenas um namorado egoísta e manipulador. O buraco era muito mais embaixo. E a verdade estava prestes a cair no meu colo como uma bomba. A verdade tem um jeito engraçado de aparecer. Às vezes ela chega devagar, como o sol nascendo, e às vezes ela cai em cima da gente como um piano despencando de um prédio. Para mim, foi o piano. Aconteceu numa terça-feira comum, daquelas em que a gente não espera nada além de trânsito e contas para pagar. Eu tinha saído mais cedo do trabalho para resolver uma pendência no cartório, que ficava numa região da cidade onde eu raramente ia. Estava atravessando a rua, distraída, quando parei, em frente a uma loja de artigos para bebês. A vitrine era linda, cheia de berços brancos e roupinhas amarelas. Foi quando eu vi. Do lado de dentro, perto do caixa, estava o Lucas. Meu coração deu um salto, pensando em entrar para cumprimentá-lo. Talvez ele estivesse comprando um presente para algum sobrinho, pensei. Mas meus pés travaram no chão quando uma mulher se aproximou dele. Ela era jovem, bonita e, o mais impactante de tudo, estava com uma barriga enorme, claramente nos últimos meses de gestação. Eu quis acreditar que era uma prima, uma amiga, qualquer coisa, mas a linguagem corporal não mente. Lucas colocou a mão na lombar dela com uma intimidade que me deu náuseas. Ele sorria para ela, aquele mesmo sorriso encantador que ele usava para prender a Luana. Eles riam de algo. Ele beijou a testa dela com carinho e pegou as sacolas na mão dela. Eles pareciam uma família feliz de comercial de televisão. Eu me escondi atrás de uma banca de jornal, tremendo dos pés à cabeça. O mundo girou. Minha melhor amiga estava em casa, planejando um futuro com aquele homem, enquanto ele vivia uma vida dupla à luz do dia. Esperei eles entrarem no carro e saírem. Anotei a placa, tirei uma foto tremida com o celular. Mas eu não precisava de provas físicas. A imagem deles juntos estava queimada na minha retina. Dirigi até a casa da Luana no piloto automático. Eu senti uma mistura de raiva, nojo e uma tristeza profunda.
Como eu contaria aquilo? Como eu olharia nos olhos dela e destruiria o mundo que ela tanto protegia? Mas eu não tinha escolha. Amigo de verdade é aquele que diz o que precisa ser dito, mesmo que doa. A omissão seria uma traição pior do que a dele. Cheguei na casa dela e toquei a campainha insistentemente. Luana abriu a porta com um avental sujo de farinha e um sorriso cansado. Ofélia, que surpresa boa! Entre! Tô tentando fazer aquele bolo que você gosta, mas acho que... Ela parou de falar assim que viu meu rosto. O que aconteceu? Alguém morreu? Você tá pálida. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Minhas mãos suavam frio. Luana, senta, por favor. Ela obedeceu, limpando as mãos no avental, com os olhos arregalados de preocupação. Você tá me assustando, Ofélia. Fala logo. Eu puxei o ar com força, tentando achar voz. Eu não sei como te dizer isso sem quebrar seu coração, mas você precisa saber. Eu estava no centro agora há pouco e eu vi o Lucas. Ela franziu a testa, confusa. Viu Lucas? E daí? Ele disse que tinha uma reunião externa hoje. Ele não estava em reunião, Luana. Ele estava numa loja de bebês. E ele não estava sozinho. Tinha uma mulher com ele. Uma mulher grávida. E eles estavam juntos, Luana. Juntos de verdade. Esperei o grito. Esperei o choro, a negação, a raiva. Esperei que ela me chamasse de mentirosa ou que caísse no chão em desespero. Mas o que aconteceu foi muito pior. O silêncio tomou conta da sala. Um silêncio pesado, denso. Luana desviou o olhar do meu e fixou os olhos nas próprias mãos, que repousavam no colo. Seus ombros caíram como se ela tivesse desistido de segurar um peso imenso. Eu sei, ela sussurrou. Eu pisquei, achando que tinha ouvido errado. Que é mesmo? Perguntei, incrédula. Ela levantou o rosto. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não eram lágrimas de surpresa. Eram lágrimas antigas, de quem já chorou muito escondido. Eu sei, Ofélia. Eu sei da mulher, eu sei da gravidez. Fiquei muda, paralisada no meio da sala. Minha mente não conseguia processar. Você sabe. E você? Você continua aqui, fazendo bolo para ele? Luana, pelo amor de Deus, ele tem outra família. Não é uma família, ela retrucou rápido, com uma defesa automática que me assustou. Foi um erro, Ofélia. Ele me contou. Ele chorou nos meus pés, disse que foi uma fraqueza de uma noite, que ela engravidou por propósito para dar o golpe nele. Ele disse que não ama ela, que só está dando suporte financeiro porque é o certo a fazer, porque ele é um homem honrado. Honrado? Minha voz subiu uma octava. Lucas é tudo menos honrado. Ele está te manipulando. Ele te convenceu de que a culpa é da outra mulher. Luana, acorda! Eu vi os dois. Ele não parecia alguém que estava lá obrigado. Ele estava feliz. Luana se levantou, andando de um lado para o outro nervosa. Você não entende. Ninguém entende. Ele está passando por um momento difícil, está confuso. Ele prometeu que assim que o bebê nascer e as coisas se resolverem, ele vai se afastar dela. Ele disse que eu sou a mulher da vida dele, que ele não consegue viver sem mim. Ele precisa de mim, Ofélia. Se eu sair agora, eu vou estar abandonando ele no momento que ele mais precisa de apoio. Eu olhei para ela e vi o estrago que ele tinha feito. Não eram apenas as mentiras. Ele tinha quebrado a autoestima dela a ponto de ela achar que merecia aquilo. Ele a tinha convencido de que aceitar uma traição daquele nível era uma prova de amor verdadeiro e compreensão. Luana, minha voz saiu embargada. Eu me aproximei e segurei os ombros dela. Isso não é amor. Isso é dependência. Isso é abuso. Ele está montando uma vida paralela e te mantendo como estepe, como a segura, a que aceita tudo. Você não merece isso.
Você é incrível, inteligente, linda. Por que você está aceitando migalhas? Ela se soltou de mim suavemente, mas com firmeza. Porque eu amo, Ofélia. E eu acredito que as pessoas mudam. Eu não vou jogar tudo pro alto agora. Eu escolhi perdoar. Naquele momento, senti uma impotência avassaladora. Eu tinha a verdade, tinha a minha indignação e todo o meu amor de amiga, mas nada disso era suficiente para furar a bolha de ilusão onde ela vivia. Ela estava presa numa teia psicológica tão forte que a lógica não entrava. Eu não posso concordar com isso, eu disse, sentindo as lágrimas escorrerem. Eu não posso ver você se destruir desse jeito. Então não veja, ela disse com uma calma dolorosa. Mas se você é minha amiga, eu preciso que você respeite a minha decisão. Eu preciso de você ao meu lado, não me julgando. Se você for embora, eu vou ficar sozinha com isso. Aquilo foi o golpe final. Ela sabia que eu nunca a abandonaria. Lucas tinha isolado Luana de quase todo mundo, e se eu me afastasse, ele teria vencido completamente. Ela não teria mais ninguém para lembrá-la de quem ela era de verdade. Engoli meu orgulho, minha raiva e minha vontade de ir lá quebrar a cara dele. Respirei fundo e abracei minha amiga. Ela chorou no meu ombro, um choro doído, de quem sabe, lá no fundo, que tá errada, mas não tem forças para sair do buraco. Eu tô aqui, eu sussurrei no ouvido dela. Eu sempre vou estar aqui. Saí daquela casa me sentindo derrotada. Eu não tinha conseguido salvá-la naquele dia. Percebi que não adiantava eu gritar a verdade se ela não estava pronta para ouvir. A única coisa que eu podia fazer era ficar por perto, vigilante, esperando o momento em que a corda finalmente arrebentaria. Porque eu sabia que arrebentaria. O Lucas não ia parar. E quando o tombo viesse, eu precisava estar lá, para segurar a mão dela. Só não imaginei que o tombo demoraria tanto e custaria tão caro. Dizem que o tempo cura tudo, mas nos 2 anos que se seguiram, o tempo só serviu para apodrecer o que restava da minha amiga. Foram 24 meses pisando em ovos. Eu continuei indo à casa deles, participando de jantares constrangedores e mordendo a língua para não gritar cada vez que o Lucas fazia uma daquelas piadas sem graça sobre a inteligência da Luana. Ela havia se tornado uma sombra. A mulher vibrante que o conhecia agora pedia desculpas até para a cadeira se esbarrasse nela. A outra família do Lucas virou um elefante branco na sala. Ninguém falava sobre isso, mas todos sabiam que existia. Luana se convenceu de que ele só ia lá ver a criança, mas as visitas dele duravam finais de semana inteiros. Até que, numa quinta-feira chuvosa, meu telefone tocou. Era Luana. Mas não era o choro contido de sempre. Era um silêncio assustador, seguido de uma voz que parecia vir do fundo de um poço. Ofélia, acabou. O que acabou? Ele brigou com você de novo? Perguntei, já pegando a chave do carro. Não. Ele foi embora. E levou tudo. Vem pra cá, por favor. Dirigi furando os sinais vermelhos. Quando cheguei, o portão da garagem estava escancarado. O espaço onde ficava o carro dela, um SUV que ela tinha comprado com um suor de anos de trabalho antes de conhecê-lo, estava vazio. Entrei na casa. A sala parecia normal, mas o quarto... O closet estava revirado. As roupas dele tinham sumido. As gavetas estavam abertas, como bocas escancaradas gritando o abandono. Luana estava sentada no chão, segurando um pedaço de papel amassado, com um olhar fixo no nada. O que aconteceu, Luana? Cadê o seu carro? Ela levantou os olhos para mim. Não havia lágrimas. Apenas um choque profundo, o tipo de trauma que deixa a pessoa anestesiada. Ele vendeu, Ofélia. Como assim vendeu? O carro estava no seu nome. Lembra aquela procuração? Ela disse, a voz falhando. Aquela que ele pediu para eu assinar no passado.
Ele disse que era para resolver umas burocracias do seguro, caso acontecesse alguma emergência e eu estivesse viajando. Eu assinei sem ler direito. Eu confiava nele. Senti um enjoo forte no estômago. O golpe final que eu temia há tanto tempo. Ele usou a procuração para transferir o carro, concluí, sentindo a raiva subir pela garganta. E onde ele está? Desapareceu. O celular da caixa postal, o WhatsApp sem foto. Ele me bloqueou em tudo. Ela soltou uma risada nervosa, seca, que doeu de ouvir. Ele me manda uma mensagem de texto antes de me bloquear. Dizia: desculpa, mas não dá mais. Preciso seguir meu caminho. Cuide-se. 2 anos, Ofélia. 2 anos de humilhação para terminar com um SMS. Eu me abaixei e tirei o papel da mão dela. Era um extrato bancário que ela tinha acabado de imprimir. Ele limpou a conta conjunta? Perguntei, já imaginando a resposta. Tudo. Deixou R$ 10. Disse que era parte dele, já que ele administrava as finanças da casa. Luana finalmente desmoronou. Ela colocou as mãos no rosto e soltou um grito abafado, um som de dor pura, de quem percebe que foi feita de idiota pela pessoa que mais amava. Naquele momento a bolha estourou. Não havia mais como inventar desculpas. Não havia ele está confuso ou ele me ama do jeito dele. Havia apenas a realidade crua e cruel. Lucas era um parasita. Ele tinha sugado a alegria, a autoestima e agora o patrimônio dela. Ele usou o tempo que ela deu a ele não para mudar, mas para planejar a fuga perfeita para os braços da outra, agora com o dinheiro da Luana no bolso. Eu sou muito burra, ela soluçava, balançando o corpo para frente e para trás. Você não é burra, Luana. Você é boa. Você tem coração. Ele usou a sua bondade contra você. Mas isso acaba hoje. Ficamos ali no chão por horas, mas algo mudou quando a noite caiu. O choro de Luana foi diminuindo, dando lugar a uma respiração pesada. Ela se levantou, foi até o banheiro e lavou o rosto. Quando voltou, os olhos estavam vermelhos e inchados, mas a expressão era outra. A fragilidade tinha dado lugar a uma frieza que eu nunca tinha visto nela. Ela começou a andar pela casa, pegando tudo o que restava dele, uma escova de dentes velha, um par de meias esquecido, um perfume barato, e jogando dentro de um saco de lixo preto. Ele acha que acabou comigo, ela disse, a voz rouca, mas firme. Ele acha que eu vou ficar aqui chorando, deprimida, sem carro e sem dinheiro, enquanto ele vive feliz com a amante bancado pelo meu suor. E o que você vai fazer? Perguntei, receosa, mas esperançosa. Ela parou, segurando o saco de lixo com força, os nós dos dedos brancos. Eu vou parar de proteger ele. Durante 2 anos, eu escondi de todo mundo quem o Lucas era de verdade, para manter a imagem de casal perfeito. Eu menti para minha família, menti para mim mesma, mas a mentira acabou. Ela pegou o celular que estava sobre a mesa. Ofélia, senta aqui. Vamos juntar tudo. Eu quero saber cada passo que ele deu. Vamos olhar cada extrato, cada mensagem, cada mentira. Eu vou descobrir para onde ele foi. E depois? Perguntei. Luana me olhou. E pela primeira vez em 2 anos, vi a minha amiga de volta. Ferida, machucada, mas viva. Depois, eu vou pegar o que é meu de volta. Não só o dinheiro. Eu vou pegar a minha dignidade. Ele não vai sair dessa como o bom moço que foi abandonado. O mundo vai saber quem é Lucas. Naquela noite, a casa vazia não parecia mais um lugar de luto. Parecia um quartel-general. Nós pedimos uma pizza, abrimos uma garrafa de vinho e começamos a montar o quebra-cabeça da destruição que ele deixou. A dor ainda estava lá, pulsando, viva. Mas agora ela tinha um propósito. Lucas tinha cometido o maior erro da vida dele. Ele subestimou a mulher que ele achava ter apagado. Ele tirou o carro e o dinheiro, mas, sem querer, devolveu a ela a coragem.
E uma mulher com coragem e uma amiga leal ao lado é capaz de derrubar qualquer castelo de cartas. Nos dias seguintes, a tristeza da Luana deu lugar a uma energia que eu não via nela há muito tempo. Não era euforia, era determinação. Era a força tranquila de quem não tem mais nada a perder, e por isso perde o medo. A primeira parada foi num escritório de advocacia. Eu fui junto, segurando a pasta com todos os documentos que passamos a madrugada organizando. O advogado, um senhor sério, ficou chocado com a audácia do Lucas. A venda do carro com a procuração antiga, a retirada do dinheiro da conta conjunta, tudo aquilo era rastreável. Vamos entrar com um processo de apropriação indébita e buscar o bloqueio dos bens dele, explicou o advogado. Vai demorar um pouco, mas a senhora tem todas as provas a seu favor. Luana assentiu, sem tremer. Faça o que tiver que ser feito, doutor. Eu não quero nenhum centavo a mais do que é meu, mas o que é meu, ele vai devolver. Mas a parte mais difícil não era a burocracia, era o julgamento social. Durante 2 anos, Luana protegeu a imagem do bom moço. Ninguém sabia da amante, da gravidez, das humilhações. Para a família dela e para os nossos amigos, Lucas era um santo que tinha simplesmente decidido seguir outro caminho. Num domingo de almoço em família, Luana pediu a palavra. Estavam todos lá, os pais dela, os tios, os primos. Ela se levantou, respirou fundo e, segurando a minha mão por baixo da mesa, contou a verdade. Sem gritos, sem xingamentos. Ela apenas narrou os fatos. Contou sobre a vida dupla que ele levava, sobre como ele fez ela duvidar da própria sanidade e sobre como ele fugiu, levando o patrimônio dela. O silêncio na mesa foi absoluto. Depois veio a indignação coletiva. Mas para Luana, o que importava era o alívio. Era como se ela tivesse tirado uma mochila de pedras das costas. Ao expor a verdade, ela tirou do Lucas o único poder que restava a ele: o poder da reputação. A máscara dele caiu perante todos que o conheciam. A fofoca correu rápido e logo a cidade inteira sabia que o príncipe encantado não passava de um aproveitador. 3 meses passaram. A justiça bloqueou uma conta que Lucas tinha escondido e parte do dinheiro voltou. O carro foi recuperado numa apreensão policial em outra cidade. Ele estava rodando com a documentação irregular. E foi aí que o telefone da Luana tocou. Era um número desconhecido. Nós estávamos na sala do apartamento dela, que agora tinha cortinas novas, da cor que ela queria. Ela atendeu e colocou no viva voz. Luana! Era a voz dele. Parecia cansada. Mansa. O que você quer, Lucas? Ela respondeu com uma frieza que me deu orgulho. Eu soube do processo. Luana, a gente não precisa disso. Eu ia te devolver o dinheiro. Foi só um empréstimo. As coisas aqui fora estão difíceis. Aquele bebê é muita despesa. A mãe dele não me dá paz. Eu sinto sua falta, meu amor. Sinto falta da nossa casa, da sua comida, do seu carinho. Eu errei, eu sei. Mas a gente pode conversar? Eu olhei para Luana, prendendo a respiração. Era o teste final. O manipulador estava jogando a última carta, apelando para a pena e para a memória afetiva. Luana soltou uma risada curta. Não era uma risada de nervosismo, era de incredulidade. Você sente falta da minha comida e do meu dinheiro, Lucas. Não de mim. Não fala assim. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Não, Lucas. Ela o cortou firme. Eu era a mulher que você controlava. Aquela Luana não existe mais. Ela morreu no dia em que você saiu por aquela porta levando o que eu construí. Você fez suas escolhas. Agora, arque com elas. E não me ligue mais ou vou incluir assédio no processo. Ela desligou sem esperar a resposta e então fez algo que simbolizava o fim definitivo. Bloqueou o número, colocou o celular na mesa e sorriu para mim. Acabou, Ofélia. Dessa vez, acabou de verdade. Não houve vingança cinematográfica. Ela não furou os pneus do carro dele, não fez escândalo na porta da amante. A vingança da Luana foi muito mais elegante e dolorosa para ele.
Ela seguiu em frente. Ela recuperou a dignidade. Lucas ficou sozinho. Soubemos depois que o relacionamento com a outra mulher não durou 6 meses, sem o dinheiro da Luana para sustentar as aparências. Ele perdeu o respeito dos amigos, perdeu o crédito na praça e, principalmente, perdeu a única pessoa que realmente o amou. 1 ano depois de tudo, eu e Luana estávamos sentadas num barzinho à beira-mar. Ela tinha sido promovida novamente. Estava radiante, usando um vestido que ela adorava e que o Lucas jamais aprovaria. "Um brinde", eu disse, levantando minha taça. "A quê?" ela perguntou, sorrindo. "Aos livramentos?" "Também, mas principalmente a você, por ter se resgatado. E a nós, porque namorados vêm e vão, alguns são bons, outros são um desastre. Mas uma amiga que te ajuda a juntar os cacos e a esconder o corpo", brinquei. "Essa é para sempre." Luana riu, aquele riso alto e gostoso que o Lucas tentou calar no começo da história. "Obrigada, Ofélia. Eu não teria conseguido sem você. Ele tentou me apagar, mas esqueceu que eu tinha alguém para segurar a tocha acesa quando a minha luz falhou." Nós brindamos, olhando para o mar. Luana não era mais a mesma mulher ingênua do começo. E as cicatrizes estavam lá para provar isso. Mas ela era melhor, mais forte, mais sábia e dona do próprio nariz. Ela aprendeu da maneira mais difícil, que o amor não diminui, não controla e não humilha. O amor soma. E se alguém tentasse diminuí-la novamente? Ela não precisaria de mim para defendê-la. Agora, ela sabia rugir sozinha.